companheiras, olá companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 11 de junho. Eu sou o Patrick e contos a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente escuta a companheira Jandira Uehara, da executiva da CUT, Central Única dos Trabalhadores, que fala sobre as mobilizações convocadas para o próximo dia 19 de junho e as discussões no movimento sindical. A companheira Amanda Oliveira, militante do PT no Rio de Janeiro, fala pra gente sobre o assassinato da jovem Kathleen Romeu, mais uma das vítimas das operações policiais no Rio de Janeiro. Ana Flávia, do DCE da UFESA, fala sobre a mobilização estudantil para o dia 19. E o companheiro Pedro Tourinho, que é médico sanitarista e militante do PT em Campinas, fala pra gente sobre o avanço da pandemia no Brasil e as perspectivas com a chegada do inverno no nosso país. E pessoal, o Brasil registrou hoje, dia 11 de junho, 2.216 mortes nas últimas 24 horas e mais de 85 mil novos casos de Covid. Isso quer dizer que com essa atualização, o país passa até agora cerca de 485 mil mortes e mais de 17 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Nesse ritmo, a gente entra agora no inverno e, como a gente vem mencionando aqui já algumas edições, em um ambiente de chamada terceira onda. É sobre esse assunto, terceira onda, chegada do inverno e retomada do aumento da média diária de mortes, que a gente escuta o companheiro Pedro Tourinho. Pedro é militante do PT lá em Campinas e é médico sanitarista. Pedro, companheiro, como a gente mencionou agora, essa semana o Brasil ultrapassou a marca de 480 mil mortes, hoje 485 mil. A partir de agora, a gente entra no inverno, um período de ampliação das doenças respiratórias. Tem muita gente falando sobre a chegada da terceira onda. Na tua opinião, Pedro, o que a gente pode esperar para os próximos dias e semanas? Além desse cenário mencionado, a gente tem também um ritmo ainda muito lento de vacinação. Mesmo com a aprovação da Sputnik, o Brasil tem vacinado menos de 1 milhão de pessoas por dia. Com a terceira onda e com esse ritmo de vacinação, quais medidas tu acha que são fundamentais e necessárias? Nós já estamos vivendo no Brasil, nesse momento, a chamada terceira onda, se a gente quiser dizer, um agravamento, um reagravamento da segunda onda. O fato é que nós voltamos a ter um aumento do número de casos e nós já voltamos a ter um aumento expressivo do número de mortes diárias por Covid-19. Então, a gente realmente não tem o que esperar de bom nas próximas semanas. O fato é que nós convivemos com uma situação sui generis no planeta, em que, pelo fato da gente ter um governo federal absolutamente negacionista, que promove o tempo inteiro uma tática diversionista e que fez uma opção de enfrentar a crise da Covid buscando alcançar a imunidade de rebanho, que caracteriza evidentemente uma forma de genocídio, o Brasil maneja a Covid-19 de uma maneira diferente do que quase todos os outros países do mundo fizeram, né? Nós não fechamos, não paramos, não produzimos isolamento efetivo, não fazemos testagem maciça, não fazemos rastreamento de pacientes e contatos. Nós manejamos a crise basicamente da porta do hospital para dentro, com ampliação de leitos, com a estruturação de uma oferta hospitalar aumentada, a contratação de profissionais. E isso é sabido, especialmente agora, já há quase 1 ano e meio de pandemia, que isso é insuficiente para manejar a crise. É necessário, é parte do corpo de ações necessárias para se enfrentar a Covid-19, mas é absolutamente insuficiente, posto que a Covid é uma doença grave que vai comprometer de forma significativa um percentual dos pacientes e que, se ela puder se disseminar livremente, ela vai então levar a sobrecarga ao esgotamento dos sistemas de saúde em qualquer lugar do mundo, em qualquer contexto, ela tem capacidade de fazer isso, com uma mortandade muito elevada. Não é por acaso que nós estamos de novo tendo mais de 2.000 óbitos por dia por essa doença terrível. A vacinação acontece de forma lenta. Por quê? Não porque o SUS não tem a capacidade de vacinar. Nós temos capacidade de aplicar com razoável tranquilidade cerca de 2.400.000 doses de vacina por dia no país.
Se nós tivéssemos doses disponíveis para fazer essa aplicação, nós já teríamos certamente hoje chegado a patamares de vacinação que nos colocariam numa situação confortável e segura, como acontece com países que inclusive nem dispõem de sistemas públicos vigorosos como o Sistema Único de Saúde, como é o caso dos Estados Unidos, né, que hoje já tem 63% da sua população com pelo menos uma dose de vacina, sendo que no caso deles, as vacinas que eles usam, boa parte delas já oferece uma proteção significativa com uma dose, portanto já tem capacidade de conter a disseminação do vírus, a pandemia, enfim, né? Há, assim como outros países, como Inglaterra, como Israel e vários outros países que estão alcançando, estão buscando e chegando em níveis razoavelmente satisfatórios. O Brasil hoje tem cerca de 11% da população com pelo menos 2 doses da vacina. A gente vai ter um número um pouco maior, próximo de 20% de pacientes que já tomaram ao menos uma dose, né? Cada vacina tem um perfil diferente de efeito no corpo, então para algumas a gente só vai ter proteção com 2 doses, como é o caso da Coronavac, outras como a da AstraZeneca e a da Pfizer, a gente já passa a ter uma proteção razoável a partir de uma dose, mas é necessário uma segunda, e outras como a da Janssen, né, a da Johnson & Johnson, a gente tem apenas uma dose a ser aplicada e a vacina já é feita para apenas uma dose, o que é uma grande vantagem. Né, o fato é que, mesmo com a aprovação da Sputnik, né, a aprovação da Sputnik, na verdade, foi uma semi-aprovação, porque a quantidade de doses que pode ser aplicada é uma quantidade irrisória. A Anvisa claramente tem um processo de politização nos processos que estão acontecendo ali, né? Acho que isso ficou muito evidente nesse último período. Então, o fato é que nós não temos doses na quantidade suficiente, né? A falta de gestão, inclusive da diplomacia brasileira, certamente prejudica o Brasil na sua capacidade de produzir, distribuir e aplicar vacinas no ritmo que nós precisamos. A gente teve a negação da aquisição de vacinas pelo governo do genocida Jair Bolsonaro, o que significa um prejuízo absolutamente incalculável, né? Você imaginar que nós estamos tendo aí 2.000 óbitos por dia por Covid, cada dia que a gente atrasa, portanto, a gente chegar num patamar mais elevado de pessoas vacinadas, cada dia que se passa em que nós vacinamos de forma insuficiente, a gente vai calculando quantas vidas a mais vão sendo perdidas, e eu certamente posso dizer que a gente, se tivesse tido um governo que tivesse reconhecido e adquirido, feito os contratos no tempo certo, quando foram oferecidas as vacinas, como as vacinas da Pfizer, como a Coronavac, né, no tempo certo, a gente hoje já teria, com certeza absoluta, a maioria da população brasileira vacinada, e nós já estaríamos provavelmente fora de um contexto de absoluta catástrofe sanitária, que é o que nós vivenciamos hoje. Nós já estaríamos provavelmente lidando com a pandemia como uma questão residual, que teria ficado para trás, como acontece em países que já chegaram em patamares satisfatórios de vacinação. Isso era absolutamente alcançável ainda no primeiro semestre de 2021, que já está agora acabando, e nós sabemos que nós estamos longe disso. A esperança fica agora para que no segundo semestre a gente avance mais na vacinação, né, uma vez que as outras medidas, como a promoção do isolamento mais efetiva, a promoção de políticas sociais de proteção que permitam o trabalhador e a trabalhadora ficarem em casa quando nos períodos necessários, etc., não estão ao alcance de boa parte dos governos ou das cidades, né, uma vez que nós temos negacionistas no governo federal e também nas esferas estaduais e municipais em boa parte das administrações. São raras as administrações municipais que são ousadas, corajosas e competentes, como é o caso de Araraquara, que adotou medidas corretas de isolamento e ajudou, inclusive, viabilizar politicamente que outros municípios do Oeste Paulista tomassem essa medida, né, no momento de necessidade, medidas eficazes e que têm capacidade de conter o vírus. Mas o fato é que nós temos que brigar muito para que o governo siga correndo atrás de vacina, para que a gente tenha auxílio emergencial, um valor que permita ao trabalhador ficar em casa, e para que a gente tire logo esse genocida responsável diretamente por essa enorme mortandade que já ultrapassa 480 mil mortos no Brasil hoje por Covid-19, que é o Jair Bolsonaro. É isso. Valeu, Pedro. Muito obrigado, companheiro. Pois é, gente, é preciso muita luta e muita mobilização. É por isso que, depois do último dia 29 de maio, que foi um dia nacional de mobilizações, estão convocados novos atos para o dia 19 de junho. É sobre esse assunto que a gente vai escutar agora a companheira Jandira Errara, da Executiva Nacional da CUT. Ela vai falar para a gente das discussões em torno do dia 19, também uma convocatória de atos feita
pelas centrais sindicais para o dia 18. Oi, Patrick e quem nos ouve. Bom, os atos de 29 de maio foram muito além das expectativas, tanto dos que apoiaram e convocaram, mas também daqueles que decidiram não convocar as manifestações por causa da pandemia ou por outras motivações. O que a gente viu foi o início de um potente movimento de massas que, se crescer, pode colocar em outro patamar a luta pelo fim do governo Bolsonaro, pode aprofundar a polarização e colocar a esquerda política e social muito melhor posicionada na correlação de forças. A força das manifestações e o fato consumado da maioria das CUTs estaduais terem participado da organização e convocado os atos em grande parte do país foram determinantes para que a maioria da executiva da CUT Nacional, que foi contrária à convocação de atos de massas no 29 de maio, mudasse de posição. Então, só para vocês entenderem, né, a resolução da CUT sobre o 29 de maio, né, pode ser resumida no seguinte trecho. A convocatória do ato Fora Bolsonaro para 29 de maio está sendo feita pela Frente Fora Bolsonaro. A executiva da CUT decidiu que não vai estimular ou convocar manifestações presenciais, considerando o estágio em que se encontra a pandemia e que não permite a realização de manifestações e atos que gerem aglomerações e coloquem em risco os trabalhadores. No entanto, não vamos nos contrapor ou dificultar a realização de quaisquer manifestações que contribuam para o fim do governo Bolsonaro. Exortamos a todos e todas que decidirem participar de atos presenciais que o façam com os devidos cuidados sanitários para preservar a vida e a saúde de todos e todas. Esta foi a resolução da Executiva Nacional da CUT no dia 29 de maio. E como eu já disse, a grande maioria das estaduais da CUT não só participaram da organização, como obviamente convocaram os atos em grande parte no Brasil. Bom, agora nós tivemos reunião no dia 9 de junho, na última quarta-feira, e resultado, né, das mobilizações, das grandes mobilizações que aconteceram e também da posição da maioria das estaduais e agora da própria executiva, a resolução que foi publicada hoje cedo orienta o seguinte: entendendo que é preciso avançar sempre mantendo e ampliando a unidade de todos os setores populares de esquerda para derrotar Bolsonaro e seu governo, antes que eles destruam irreversivelmente nosso país, a CUT respalda a convergência para a indicação do dia 19 como o próximo Dia Nacional de Mobilização por Fora Bolsonaro, mantendo a sua orientação de incentivar as bases para a participação nos atos e ações programadas para o dia 19 de junho. Bom, como vocês viram, avançou muito a posição da CUT em relação à convocação e à participação das bases nos atos do dia 19 de junho. No âmbito da CUT, a gente poderia dizer que 3 motivações concorrem para o posicionamento daqueles que são contrários às manifestações de massa nesse momento. Em alguns casos, elas estão até relacionadas, em outros não. Primeiro, os riscos de contaminação. É evidente que existem riscos de contaminação na realização de atos de massa, ainda que, obviamente, bem menores daqueles que passam os milhões de trabalhadores que saem todos os dias pegando o transporte público lotado e trabalhando em locais fechados e muitos em locais insalubres, E por isso mesmo é preciso intensificar os cuidados sanitários, distribuindo máscaras de boa qualidade, álcool gel e orientando e organizando a questão do distanciamento nas mobilizações. Alguns, sinceramente, colocam como obstáculo às manifestações os riscos da contaminação, muito embora, como eu já disse, esses riscos sejam pequenos em atos ao ar livre e com os devidos cuidados sanitários. Uma segunda motivação são os problemas de mobilização nas bases, cuja principal pauta de reivindicação é trabalho remoto. Alguns sindicatos que têm na sua pauta prioritária o trabalho remoto, a exemplo da educação, conseguiram superar essa falsa contradição. Aliás, os atos podem, inclusive,
fortalecer a reivindicação de não retorno das aulas presenciais na pandemia, assim como a reivindicação de vacinação de todos os profissionais da educação. E tem uma terceira questão, né, que embora não seja totalmente explicitada, né, existe por parte daqueles que defendem a frente ampla com a centro-direita ou a direita neoliberal, né, como o que eles chamam de estratégia, né? Ou seja, para estes, na verdade, o protagonismo independente dos setores populares e da esquerda podem atrapalhar ou até inviabilizar a tal frente ampla. Bom, sobre o dia 18 de junho, é importante que fique claro. A executiva da CUT, as estaduais e os ramos não debateram e nem deliberaram sobre isso na reunião do dia 9 em momento algum. No final da reunião, nos últimos minutos mesmo, quase já 17 horas, foi informado pela coordenação da reunião que teria havido, naquele período da tarde, uma reunião paralela do Fórum das Centrais, de todas as centrais, inclusive a CTB, com lutas, as duas intersindicais e a própria CUT, e estariam convocando também ações para o dia 18. Logo depois, ao final da reunião, algumas horas depois, saiu uma nota com o título: Centrais sindicais convocam mobilização para o dia 18 de junho e apoiam fora Bolsonaro no dia 19. Repetindo, convocam 18 de junho e apoiam o 19. Bom, do ponto de vista da CUT, é no mínimo um desrespeito com as instâncias e com as estaduais que tal decisão tenha sido tomada unilateralmente pelo presidente da Central, ao mesmo tempo, inclusive, em que estava acontecendo uma reunião da executiva com as estaduais e ramos para debater e deliberar sobre o dia 19. E além do que, fica a pergunta, né? Por que a CSP com lutas e as duas intersindicais que estão convocando os atos do dia 19 concordaram com uma nota com esse teor? No final da resolução da CUT, que foi publicada hoje, na síntese das tarefas, a questão do dia 18 está assim colocada. Isso não aparece no corpo do texto em momento nenhum e está colocado entre as tarefas dos próximos dias. Realizar no dia 18 de junho assembleias nos locais de trabalho, apresentando a pauta sindical e a pauta do dia 19. Veja, é evidente que os sindicatos e as estaduais engajadas na mobilização do dia 19 já terão feito tudo isso muito antes do dia 18, porque isso não se faz um dia antes do ato, né? Ou seja, letra morta. Bom, por fim, companheiros e companheiras, aos trancos e barrancos na nacional, mas com muito respaldo na maioria das CUT estaduais, a luta avança. Então, vamos nos concentrar em mobilizar as nossas bases, contribuir na organização dos atos, preparar a segurança sanitária com a distribuição de máscaras de boa qualidade e álcool em gel, mas também nos preocuparmos em intensificar as medidas de prevenção da violência policial de grupos de extrema-direita. No mês passado, a CUT lançou um manual de segurança militante e um manual de segurança digital que estão disponíveis no site e que a gente deve difundir massivamente. E vamos à luta no dia 19 de junho, para colocar para fora Bolsonaro, sua corja e os golpistas, às ruas para derrotar o neofascismo e o neoliberalismo. Valeu, Jandira. Obrigado, companheira. Bom, além do movimento sindical, quem também está se organizando para o dia 19 é o movimento estudantil. Sobre os estudantes, a gente vai escutar agora a companheira Ana Flávia, DCE da UFERSA, lá no Rio Grande do Norte. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, em especial os estudantes petistas que nos acompanham. Bom, companheiro, com o sucesso, em linhas gerais, do último dia 29 de maio, nas ruas, a gente nota um certo reposicionamento de setores dirigentes de centrais sindicais, de sindicatos, de entidades estudantis e de movimentos sociais, no sentido de aderirem ao próximo ato de rua, que foi definido o dia 19 de junho. Né? Como eu havia falado anteriormente, é uma imposição da conjuntura, né? Diante da fome,
diante do número de mortos, de assassinados pelo governo Bolsonaro e diante da miséria, do desemprego que a gente está vendo em curso, né? Então, o sucesso das manifestações tem levado a essas entidades que há um pouco tempo atrás estavam relutantes em convocar suas categorias para irem às ruas, a começarem a construir o dia 19 de junho. É o que a gente está vendo no Rio Grande do Norte, por exemplo. Ainda que pese que a companheira Jandira está falando, né, de tentativas de boicotes por parte de setores pelegos, ainda dessas entidades, dessas centrais e dos nossos próprios partidos políticos da esquerda. Mas o dia 29 deixou um recado que é preciso a gente tentar fomentar e aquecer cada vez mais essa temperatura, porque não dá para esperar mais, né? Nós não iremos esperar chegar em 1 milhão de mortos para fazer alguma coisa. Nós não iremos ficar em berço esplêndido, com braços cruzados, fazendo luta nas redes sociais, em internet, em celulares e computadores. É hora de ir às ruas. Foi assim que, historicamente, a gente derrotou a direita no nosso país. E é assim que a gente tenderá a derrotá-la, né? Então, esse dia 19 promete ser maior, tem a possibilidade de ser maior, porque tem mais entidades aderindo, tem mais centrais aderindo, tem mais movimentos aderindo. Então, a gente espera que seja maior do que o dia 29 de maio. E aí, companheiro, uma coisa é certeira: a gente só derrota esse assassinato em curso nas ruas. E uma coisa que é muito interessante do último dia 29 de maio, que a gente fez algumas atividades pré-ato, né, de mobilização para o ato. Uma dessas ações foi uma panfletagem num sábado no centro da cidade de Mossoró. E a gente notou que a igreja evangélica está ocupando os espaços. Tinha um trio elétrico com um pastor da Assembleia de Deus rodando o centro da cidade, fazendo pregação. Mais na frente, na praça do mercado da cidade, tinha um culto de uma igreja pequena evangélica ocorrendo. Pouquinho mais na frente, ainda na praça do mercado, tinha um posto da Universal convidando as pessoas para fazerem orações. E as pessoas aderindo. Por quê? Porque estão desacreditadas, querem crer em alguma coisa. E iam, sentavam lá, escreviam a sua oração. E o que a gente tem que ter em mente é que a classe trabalhadora está na rua, né? Como a gente tem conversado sobre isso, a classe trabalhadora está na rua, e se a gente continuar se esquivando de fazer a luta de forma presencial, atividades de agitação, de mobilização, de formação política, de atos de rua e mobilização massiva, vai ter alguém que vai ocupar esse espaço. E não tenhamos dúvidas, esse alguém é a direita. Seja por meio da igreja evangélica, seja por meio dos atos que Bolsonaro tem chamado, inclusive no 1º de maio. E o clima está propício. A gente entrega o panfleto, chama para o ato, as pessoas estão indignadas e ninguém pergunta por que a gente está chamando o ato ou aglomerando. Até porque é a realidade das pessoas, elas estão na normalidade, na rua, né, para trabalhar, para botar o pão na mesa. E a gente não deve furtar o direito das pessoas de lutarem. Valeu, Ana. Obrigado, companheira. E, gente, essa semana nós tivemos mais um assassinato no Rio de Janeiro de grande repercussão. Foi o assassinato da jovem Kathleen Romeu. Ela foi morta em mais uma operação policial, operações que estavam suspensas, proibidas durante a pandemia, mas que continuam acontecendo. Kathleen foi morta, jovem, grávida e com um tiro na cabeça. Sobre o assassinato da Kathleen e a violência crescente no Rio de Janeiro, a gente vai escutar agora a companheira Amanda Oliveira, militante do PT, lá na capital fluminense. Meu nome é Amanda Oliveira, sou militante do Partido dos Trabalhadores e componho a Tendência Petista Articulação de Esquerda e falo aqui do Rio de Janeiro. Na manhã da última terça-feira, dia 8 de junho, a PM realizou uma operação na favela do Lins de Vasconcelos, que fica aqui na zona norte da cidade. Sem justificativa comprovada, sem nenhuma prestação de contas, o saldo é a morte de Kathleen Romeu, uma mulher jovem grávida de 24 anos, grávida de 4 meses. Ela e seu bebê morrem no local depois da casa
deles serem alvejados por tiros de fuzil, um deles pegando na cabeça de Kathleen. A avó da menina que estava no local relata que não houve prestação de socorro por parte da PM no primeiro momento, inclusive eles nem paravam de atirar, mesmo com os gritos, pedidos de socorro, os pedidos da avó da menina que presenciou tudo e foi aí uma testemunha direta da omissão e da ação da polícia na operação do Lynch, que aí resultou na morte da menina Kathleen. Proibidas desde fevereiro, as operações nas favelas continuam e o governo estadual, comandado por Cláudio Castro, não se responsabiliza sobre os resultados catastróficos. São justificativas pífias, justificativas rasas, nenhuma prestação de contas e sem contar que todas as operações ocorridas durante a pandemia são ilegais, estão proibidas desde fevereiro sob uma ordem do STF. Então, depois de um mês da maior chacina do Rio de Janeiro, que foi na favela do Jacarezinho, também na zona norte da cidade, com 29 vidas ceifadas, a guerra ao terror e do medo continua. E a naturalização do extermínio do povo negro, marginalizado, mais vulnerável por serem moradores da periferia, moradores de favela, é gritante. E aí a gente tem um governo do estado que continua com uma política genocida, uma política, enfim, de desmonte, de destruição de direitos, de destruição da pouca chance de perspectiva de algum futuro que a gente tem, principalmente o povo negro favelado no estado do Rio de Janeiro, que segue aí sendo morto sistematicamente por décadas, por séculos, né? Um resultado de um racismo estrutural absurdo que continua sendo naturalizado, completamente naturalizado aí na nossa sociedade. Então a gente tem o governador do estado do Rio de Janeiro, mais uma vez, fugindo, não se responsabilizando, ele que é um dos principais aliados de Bolsonaro nessa política genocida que tomou conta do nosso país, um fascismo que adentra a favela, matando um Estado que não sabe adentrar uma comunidade, oferecendo perspectivas de vida, de futuro para a juventude, para a classe trabalhadora humilde que continua resistindo para viver dentro das comunidades. Um Estado que não sabe chegar com um livro, que não sabe chegar com um posto de trabalho, que não sabe chegar com um posto de saúde, que não sabe chegar com educação, que sabe chegar com tiros de fuzil, com granadas, com violências absurdas e violações gritantes dos direitos humanos. Então a gente vê aí, mais uma vez, inúmeras injustiças, as operações continuando. O que a gente pede e que a gente vai continuar denunciando é que não se naturalize as operações em meio à pandemia. Na verdade, não se naturalizem as operações de um modo geral. É uma política sistêmica de morte que precisa acabar. Segurança pública não precisa ser feita na bala, no sangue e na lágrima. Segurança pública pode ser feita com inteligência, com estratégia e, acima de tudo, com zelo para os mais pobres, para os mais vulneráveis. Vamos continuar aqui, a militância de esquerda do Rio de Janeiro continua denunciando, continua lutando para que nenhuma vida mais seja perdida, nenhum corpo negro mais seja alvo dessas políticas de morte. Valeu, Amanda. Obrigado, companheira. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempo de Guerra, A Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, uma publicação que sai todas as segundas e sextas-feiras, totalmente construída por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Nos encontramos segunda-feira, bom fim de semana e até mais.